E aí? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. E hoje essa pauta é para você que tem medo de falar em público, que é inseguro no quesito de comunicação. E a convidada de hoje é Maíra Lemos. Ela é jornalista, publicitária e faz mais uma porrada de coisa, mas principalmente ajuda a gente a se comunicar melhor. Maíra, muito obrigado por vir ao Bom Podcast. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Um prazer estar aqui, né? Do lado de cá, né? Do microfone, assim. Não vou fazer pergunta nenhuma, só responder. Beleza. Imagina a missão que eu tenho agora de fazer uma entrevista para uma entrevistadora. Eu tô aqui, ó, com Estamos um negócio ambos na aqui mão. sendo desafiados, né? Maravilha, assim que é bom. Antes de começar, eu quero agradecer muito a Fernanda, sua assessora, que ela fez esse encontro acontecer, extremamente solícita, me Uma respondia, ela organizava data, logística. Fernandinha, já te chamo de Fernandinha porque eu já quero ser íntimo já. Muito obrigado, viu? Maíra, e aí, como começou sua trajetória no jornalismo? Ui, nossa senhora. Que já são 15 anos de chão, né? Mais, 20, né? Começou na faculdade. Eu estudava publicidade e ouvi falar que ia rolar um teste na PUC TV para trabalhar de repórter. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu ia gostar de fazer isso. Vou fazer esse teste. E aí o teste era assim, ninguém falava nada. Eles tacavam o microfone na sua mão, tinha um cinegrafista que era um outro estudante lá da faculdade, e aí faz o que você quiser. E eu não sei porque, instintivamente, eu falei assim, eu tenho que pensar numa pauta que seja interessante, diferente, eu tenho que chamar atenção. Pensei rápido e aí lembrei de algo que chamava a minha atenção todos os dias, que era a presença dos cachorros na cantina da faculdade. Eu estudava na PUC, na PUC do Coração Eucarístico. E aí a gente ia comer e cara, tinha esses 10, 15 vira-latas que moravam lá no campus e que eram alimentados pelos restos de pão de queijo dos estudantes. Tinha gente que amava aqueles cachorros, cuidava, e tinha gente que detestava, que tinha nojo, que achava um saco, que reclamava. Eu falei, vamos ouvir os vários lados dessa história, né? Quem gosta dos cachorros, quem não gosta. Então, eu ouvi os estudantes veterinários, E aí foi isso que eu fiz, assim, eu saí batendo papo. E assim, na cara de pau, não tinha técnica, não tinha voz, não tinha postura, não tinha nada, mas cara de pau eu tinha bastante. E aí eu acabei passando no teste e apaixonei pela TV universitária. É incrível, né? Quando uma faculdade te proporciona experimentar diferentes áreas, né? E aí eu acabei formando nos dois cursos e embarquei aí pela vida de repórter, né? Apresentador, enfim. Você formou na PUC publicidade também? Também, formei nos dois. Eu fazia matéria à noite, matéria de manhã. Eu falei, não, vou terminar os dois, já que eu comecei, vambora. E como caiu na Globo? Porque você teve experiências em outras emissoras também. Sim, foi um chão, né? Eu comecei na TV universitária, dali eu fui pra TV pública, que é a Rede Minas, que eu trabalhei no Agenda e no Alto-Falante, eu trabalhava com música e comportamento. Num programa que passava na TV Cultura também. Aí eu esgotei ali na TV pública, falei, cara, não tem mais pra onde eu crescer, o que fazer aqui, pedi demissão, falei, vou me virar. Aí comecei a fazer freela e acabei caindo nos freela na TV Alterosa, num programa que chamava Feminina. Aí o pessoal do Alterosa Esporte ficou sabendo que eu jogava futsal e não tinha mulher pra pôr na equipe naquela época. Falaram, você não quer fazer o teste, não, do Alterosa Esporte? Aí eu saí do Feminina pro ambiente mais masculino, né? Fui fazer um teste lá no Atlético, cobri um treino, e o mais doido é que assim, eu nunca planejei trabalhar com esporte, né? Tem muitos repórteres homens que são alucinados, né? Entra na faculdade de jornalismo querendo jornalismo esportivo. Eu sempre amei jogar bola. Eu corro atrás de bola, meu filho, em qualquer lugar. Eu amo. Assim, é igual meditação, assim, eu não penso em nada. A coisa que eu mais amo na vida é correr atrás de bola. Só que trabalhar com isso eu nunca tinha pensado, não. Vou testar, vamos lá ver. Aí cheguei, era um treino do Galo, me mandaram pro treino do Galo. E era cobrança de pênalti. A maioria dos jornalistas estava tudo lá, tomando cafezinho, batendo papo furado, de costas. Cobrança de pênalti, deixa pra lá. Eu não, eu cheguei focadona, com meu papelzinho e minha caneta, e anotei cada jogador, quantos chutes deu, quantos acertou. Eu fiz um levantamento e desci o cacete. Falei, gente, esses caras não sabem cobrar pênalti, a maioria. Tipo assim, 60% ou estou pra fora, ou o goleiro defendeu. Isso aqui tem um problema sério aqui. E aí a reportagem, tipo, foi diferente da de todo mundo, bombou, e eles falaram, não, vem trabalhar com a gente. E aí eu comecei a minha carreira no jornalismo esportivo, foi assim meio que por acaso. Já que você falou do Galo, como que foi ser pedido em namoro pelo Ronaldinho Gaúcho?
Ah, essa é a lenda eterna. Cara, eu acho que quando eu for vovozinha, o povo ainda vai me parar na rua e falar: você que o Ronaldinho pediu em namoro. Porque ninguém esquece. Todo dia da mulher, minha rede social chove, o povo lembra aquele meme e tal. Eu acho que, assim, todo mundo fala sobre o quanto foi engraçado e tudo, mas o que ninguém nunca falou, e até hoje ninguém fala, e que eu vou falar agora, é que o cara, ele é um excelente comunicador. Aliás, o Ronaldinho é um gênio da comunicação, não só gênio da bola. Por quê? Eu fiz uma pergunta pra ele: você está namorando? Ele conseguiu me responder no improviso de 1 segundo. Ele pensou com criatividade, com inteligência, em como fugir da minha pergunta, me devolvendo outra pergunta. Ele saiu bem na fita, seja lá com o que for, porque ele não se comprometeu, nem falou que namora, nem que não namora. Me deixou sem graça, mitou. Tipo assim, o cara, ele pensa muito rápido, né? Então, ele é um gênio da comunicação. Agora, eu senti na pele o que é ser o Ronaldo depois desse episódio, porque a minha vida se tornou um inferno, assim. Eu não podia dar um passo na rua que me paravam pra falar: namorado do Ronaldinho. Teve uma senhora que me parou no shopping, eu tava andando com a minha mãe: minha filha não namora com ele é muito mulherengo, não faz isso, você não merece. E era isso, assim. Então, aí meu chefe me mandou ficar em casa, assim, falou: eu quero que você fique 2 dias sem trabalhar, dá um tempo da redação, porque a gente não tá aguentando. O telefone tocava o dia inteiro, os veículos do Brasil inteiro, até do exterior, queriam me entrevistar, queriam saber dessa história. Então, minha vida se tornou um inferno. E agora é mais tranquilo, as pessoas lembram de vez em quando, mas assim, no calor do momento, era isso, 24, meu telefone, era assim, sabe? E aí eu me coloquei no lugar dele e falei: cara, a vida dele não é fácil, né? Assim, qualquer coisinha que ele fala repercute, o que é maravilhoso, ele tem uma potência, né, maravilhosa, mas ao mesmo tempo a falta de privacidade, né? Sei lá, eu lembro que eu me senti assim, meio Ronaldinha, né? Como é que é? Não é fácil, não. Só falta você agora ser a mulher dos rolês aleatórios depois disso, né? Porque qualquer hora ele tá indo num lugar, do nada ele tá na abertura da Copa do Mundo, aí tá numa votação da FIFA, aí tá preso no Paraguai disputando o campeonato. Pois é, né? Eu acho que o Ronaldo, eu acho ele uma encarnação diferenciada. Ele é um cara que tudo que ele já fez, né? Aonde ele vai, assim, ele move multidões, mas ele é humano, né? É impossível. Cometeu um monte de bobagem, como todos nós, né? Ele erra, só que as coisas dele todo mundo vê, né? As que a gente faz nem todo mundo vê. Alguém não gostar dele. É louco, né? Qualquer coisa. Maíra, vamos trabalhar? Trabalhar? Como assim? Ué, porque eu te trouxe aqui pra você nos ensinar... Você tá trabalhando. De fato, o que é esse trem de comunicação que todo mundo fala, sabe a definição da palavra, mas pouquíssimas pessoas conseguem usar dessa definição para ser realmente autoridade em qualquer coisa que se propõe a fazer. O que é a comunicação? Eu amo essa pergunta, porque eu considero que a comunicação é o encontro do interno com o externo, é o encontro da nossa essência com a do outro, né? Existem diversas maneiras de se comunicar. A gente se comunica com o olhar, com sinais, com o toque, com todos os sentidos, né? E a fala é uma das maneiras de se comunicar. E eu acredito que é uma ferramenta incrível, importante e muito potente, mas que muita gente não sabe usar. É possível a todos aprenderem, melhorarem, adquirir novas habilidades, mas assim, eu vejo que as pessoas... A gente, quando não tá organizado dentro, é muito difícil pôr para fora da maneira certa, né? Então, assim, a gente tem que dar um passinho para trás, organizar a mente, as emoções, se planejar, se organizar, né? Para depois pensar em quem é que vai me ouvir, né? Para quem eu vou falar, em que lugar. Então, assim, é um processo e é uma ferramenta maravilhosa da gente conseguir colocar nossas ideias no mundo, da gente conseguir colaborar, se expressar, seja numa relação íntima a 2, ou falar para grandes públicos, gravar vídeo, né? A fala é maravilhosa, ela é um encontro do que tá aqui dentro com quem vai me ouvir, só que quando a gente é dominado pela emoção, a gente fala de qualquer jeito. Quando a gente tá com medo, a gente não dá conta de falar o que a gente queria. Então, eu acho que as pessoas precisam investir, sim, em comunicação, em todas as áreas da vida, tanto na pessoal quanto na profissional. Eu acho que a comunicação é uma ferramenta que a gente precisa, igual a musculação todo dia ali, dedicar. A comunicação também a gente tem que treinar, a gente tem que olhar para isso com carinho, se planejar, pensar, né, no que a gente vai falar. Por exemplo, quanto tempo que eu tenho de experiência como comunicadora, né, mas vindo pra cá, aqui, você já até me zoou que eu tô com um papelzinho aqui. Tá com a colinha. Eu não vou usar, mas tá aqui porque é mania minha que eu tenho, mas assim, eu me planejo, eu respeito
a pessoa que eu vou conversar. Respeito você, respeito quem tá assistindo a gente. Então, ontem, por exemplo, foi minha night off. Eu não saí. Eu me cuidei, dormi cedo, cuidei da minha voz, me preparei, eu li, pensei no que eu vou dizer, né? Perguntei assim, qual vai ser o assunto do tema? Então, não é porque eu tenho experiência que eu vou chegar e falar, chega lá, eu vejo e faço de qualquer jeito. Não, eu acho que a gente tem muito mais chance de ser assertivo, de ser afetivo, efetivo na nossa fala se a gente se planeja com antecedência, a gente cuida disso que a gente vai fazer, né? E eu acho que isso é possível para todo mundo, porque tem gente também que deixa de falar as coisas, né? Por medo, por insegurança, por falta de técnica. Mas eu acredito que a comunicação, ela é uma habilidade que pode ser adquirida por qualquer um com treino. Eu acredito mesmo. Todo mundo pode melhorar. Até as pessoas mais introvertidas ou tímidas? Com certeza absoluta. Eu acho que, assim, o tímido, ele não vai... se eu for, né, fazer uma minha mentoria, assim, eu não vou prometer para uma pessoa que é extremamente tímida para dentro que ela vai ser igual eu, espalhafatosa, falante. Não, mas ela vai dar conta de falar, ela não vai deixar de falar. Isso é que eu acho mais importante, porque um tímido que não fala é uma coisa, um tímido que fala apesar da timidez, cara, maravilhoso. Qual que é o problema de ser tímido, de ter voz fina, voz grossa? Eu acho que, assim, as características, né? Cada um tem a sua, cada um tem que valorizar o que tem, mas eu quero que as pessoas falem e que as pessoas parem de deixar de falar, né? Que é o que a gente mais vê, as pessoas adoecem. Você, diante de uma situação, num relacionamento íntimo, ou com o chefe, com a equipe de trabalho, você vai se calando, não, deixa pra lá, não vou falar. Isso vai virando doença, o negócio vai ficando aqui dentro. E é péssimo isso. E aí, quando fala, muitas vezes, explode. Né? Então, a gente precisa organizar o que está dentro para colocar isso para fora da melhor maneira, para a gente conseguir o que a gente quer. E é possível para todo mundo. O tímido vai simplesmente aprender a lidar com a própria timidez e usar ela a favor dele, por que não? Os tímidos são incríveis. Eles escutam muito mais do que eu. Então, eles têm uma memória, uma capacidade de percepção, de observação do mundo que eu não tenho. Eu falo pra caramba, muita coisa passa desapercebido. Eu gosto de estar perto do time, que o time fala, você viu aquilo? Não, não vi. Me conta. Então, eles são incríveis, eles só precisam melhorar essa habilidade. Esse negócio de comunicação é tão complicado que tem pessoas que arrotam o discurso. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Onde que tá a falha nesse sentido de comunicação? Eu acho que tudo é relativo. A gente é responsável, sim, pelo que a gente fala. E, muitas vezes, o que a gente fala pode frustrar outra pessoa. Por exemplo, você dizer um não, né? A pessoa te faz um convite, você não tá afim, você não quer. Então, você vai falar, olha, não, eu não vou topar, não quero. A pessoa que fica magoada diante do seu não, fica frustrada, ela tem que lidar com a frustração dela, ela tem que lidar com a mágoa dela. Isso não é problema seu, realmente. Agora, a maneira que você fala... Eu acho que isso a gente tem que cuidar. Porque tem muitas maneiras de você dizer um não. Você pode dizer, não, de jeito nenhum. Você não vale nada, esse negócio seu não presta. Ou então, me desculpa. Nesse momento eu tô ocupada com outras coisas. Quem sabe mais pra frente, agora não. Eu acho que a gente tem que cuidar da maneira que a gente fala. A gente sempre tem que ser afetivo com as pessoas, amoroso, né? E isso é possível também. Mas... a gente sente, a gente escuta as coisas e lida com os nossos próprios sentimentos sem pôr a culpa no outro. O que você sente é seu. O outro foi só o veículo para trazer isso à tona. E é o que a gente mais escuta, as pessoas pôr a culpa no... Fulano me fez sentir assim. Não. O fulano não entendeu o que eu quis dizer. Exatamente. Não, o fulano tomou uma determinada atitude, fez uma determinada escolha e diante dessa escolha você se sentiu frustrado, injustiçado, mas o sentimento é seu, você que tem que lidar com ele, né? E ninguém tá muito afim, né, de lidar com sentimento ruim, né? A gente quer só o bem bom. Mas aí é que é o pulo do gato, porque quando a gente começa a lidar com as emoções difíceis, os sentimentos difíceis na vida, é onde a gente mais cresce. Isso... Nossa Senhora. Já que você disse que qualquer pessoa pode se tornar um bom comunicador, até mesmo as mais introspectivas, o que é necessário para você ter uma habilidade de comunicação que prende a atenção de quem vai receber? Eu acho que todo mundo pode ter a melhor versão. Eu não acredito em receita pronta, assim. Eu nunca vou ensinar a falar assim, você vai fazer isso, isso e isso para você se tornar um bom comunicador. Não, você vai investigar qual ferramenta funciona para você, porque somos diversos, né? Cada um experimenta uma ferramenta e fala, essa aqui eu gostei, essa aqui eu não gostei. Então, eu acho que a gente tem que buscar a nossa melhor versão, né? Então, todo mundo pode sim
melhorar e se comunicar com assertividade, com efetividade, com autenticidade. E aí, para mim, o mais importante, né, para a pessoa se comunicar bem. Número 1 é a autenticidade. Eu acho que a gente tem que ser fiel a quem a gente é. Eu trabalhei em TV há muito tempo, convivi com tudo quanto é tipo de repórter. Inclusive, eu já almocei com você várias vezes. Aonde? Tá? Em casa, assistindo Globo Esporte, e você lá, ó. Isso é verdade. E aí, essa história cria uma intimidade do lado de vocês, que às vezes eu não tenho. E aí as pessoas chegam, ei, tá bom, mas nem sabe de onde que conhece, mas vem abraçar. Aí eu tô assim, gente, quem que é esse sujeito? É engraçado isso, né? Mas enfim, o ruim é na balada, tá? Na balada, na época que eu tava no ar, o povo me pegava no gogó. Gente, homens, não façam isso. Não peguem uma pessoa pública no gogó e fala, Maíra, o galo, não sei o quê. Gente do céu, eu tinha que né? meditar. Não, pegar no gogó é demais, né? Assim, enfim, desabafo, né? Mas aí, já perdi, tá vendo? Pra ser um bom comunicador, autenticidade. Por quê? Eu trabalhei com TV muitos anos e convivi com todo tipo de repórter, e o que eu mais via era assim, um repórter fazia uma reportagem interessante, ele tinha um jeito, uma locução bacana, marcante, muitos queriam imitar, e começava a fazer igual. Cara, eu olhava, gente, vocês têm milhões de características interessantes pra vocês explorarem em vocês mesmos, por que vocês estão imitando fulano? Todo mundo percebe que é artificial, que a pessoa que não é engraçada tentando ser engraçadinha. Cara, não dá certo isso. Eu acho que você tem que olhar pra quem você é, como você se define, né? Quais são as suas habilidades, seus dons, suas características e fazer elas brilharem da maneira mais criativa. Porque aí você tem o segundo ponto, que é a naturalidade. O bom comunicador, ele tem que ser natural. Ele tem que estar conversando dessa maneira, assim, como se ele estivesse numa mesa de bar, diante de uma câmera, ele não, em vez de ficar meio robô. Então, mas para você ter naturalidade, você tem que estar com a sua autenticidade, assim, por inteiro. Você tem que estar sendo quem você é e não fingindo ser o outro. Você pode até ter referências, pegar inspirações nas outras pessoas. Eu acho super legal. Você pode roubar uma coisinha aqui, outra ali, porque a criatividade, a criação, ela não surge do além. A gente vai pegando coisas pelo mundo e criando a nossa, né? Copiando, imitando, mudando, recriando. Mas assim, você tem que estar em coerência com quem você é. E não tem nada mais poderoso do que você ser você mesmo no palco, numa câmera, numa conversa com alguém, você se abrir, você se vulnerabilizar. Então é isso, a autenticidade que leva à naturalidade. E difícil, deixa eu pensar aqui. Vergonha? Não, para ser um bom comunicador, né? Eu acho que aprender a lidar com as próprias emoções, que aí pode incluir a vergonha, pode incluir o medo. Porque assim, tem gente que tem medo, né, de falar em público, medo de falar. Eu quero falar com a minha namorada que eu não quero ir na viagem. E a pessoa não consegue, aí vai na viagem, aí viaja. Quero falar com o meu chefe que eu não estou feliz nessa empresa, eu preciso mudar de área. Não, vou ficar aqui mesmo porque eu não consigo falar. Aí, cara, você está deixando de viver porque você não consegue, né, se expressar, se comunicar. Por quê? Suas emoções estão te dominando. O medo existe, não vai deixar de existir. Então, assim, a pessoa que tem medo, ela vai aprender a falar apesar do medo. Eu conheço comunicadores excelentes que são extremamente tímidos, mas que conseguem, dão conta, né? Fica vermelho por dentro, tá pegando fogo, mas comunica, fala, lida com isso tudo aqui. Tem técnica para isso. Agora, eliminar o medo é possível? Com treino. Muita gente vai diminuir esse medo, essas coisas que a mente da gente cria, um monte de minhoca, um monte de cocô, né? Isso diminui. Mas para muitos que tem muito trauma envolvido e tal, isso não vai sumir. Você simplesmente aprende a lidar com isso. E é libertador, porque a comunicação muda vidas. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais quem que você é, você vai parar de engolir as coisas e começar a falar e colaborar com o mundo, né? Com as suas ideias, com quem você é de verdade, né? Essa habilidade nata que você transparece pra nós, que comunicar é tão fácil, você já nasceu com ela? Ou ela de fato foi desenvolvida? Você já passou perrengue? Você já teve um momento introspectivo até se tornar a Maíra de hoje? Gente, eu era ruim demais no início da carreira. Vocês não fazem ideia. A minha vozinha, nossa, eu não tinha postura, não tinha voz, eu não tinha segurança, eu sentia medo, eu travava. Tudo isso comigo. Eu nunca
Isso não nasceu assim comigo. Eu tinha muita força de vontade, né? Eu acho que o meu diferencial foi que eu sabia que eu era ruim. Eu olhava e falava, nossa, tá ruim demais. Eu sou péssima, mas assim, eu vou melhorar. Se a fulana conseguiu, por que eu não consigo, né? Se o ciclano conseguiu, então eu comecei a buscar várias frentes. Eu comecei a treinar. Acho que pra mim, assim, a minha carreira foi igual uma escadinha, assim, sabe? Assim, eu passei por todas as etapas. E eu me dediquei muito. E da mesma maneira, quando eu aprendi a jogar futebol, eu chutava a bola contra a parede, sozinha. Eu falava, eu vou aprender a dominar a bola. Eu chutava, dominava, até ficar bom. Com a comunicação foi a mesma coisa. Eu falei, eu vou treinar. Então eu desenvolvi maneiras de eu treinar. Eu imitava, eu observava. Então eu me dediquei muito, pedi ajuda. Eu tinha cara de pau. Eu acho que meu diferencial talvez seja a cara de pau. Porque mesmo sendo ruim, eu fazia. Antes feito que perfeito. Eu não tinha vergonha de errar e de fazer as coisas mal feitas, que eu falava, hoje tá mal feito, amanhã vai estar melhor. Me ajuda, onde que eu errei? Pedi a opinião dos outros. O que eu posso melhorar? Aí eu falava, então tá, então esse erro eu não cometo mais não. Agora vamos pro próximo. Então eu tinha muita resiliência, muita dedicação. Mas assim, eu era crua. Eu lembro de eu entrar ao vivo, assim, deu... O que eu vou falar mesmo? Não lembro de travar, assim, sabe? Então foi uma habilidade que eu fui adquirindo, fui desenvolvendo a minha mente, fui fazendo musculação aqui, ó, neuroplasticidade, e a mente foi aprendendo. E hoje em dia, é muito raro eu ficar nervosa. De vez em quando eu sinto uns frios na barriga, dependendo do que é o assunto que eu vou falar, em nome de empresa grande, com muita gente presente. Rola um friozinho na barriga, rola um improviso, mas eu gosto já é um lugar diferente, né? Isso já passou. Mas eu tive milhões de situações na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, de eu me calar, de eu deixar de falar o que eu queria. Por exemplo, recentemente eu fui refazer uma tatuagem minha, porque lá atrás, quando eu era mais nova, eu não tive coragem de falar pro tatuador que eu não gostei do desenho. Que isso? Não consegui falar, fiquei com dó, tentei falar assim, muda aqui, ele deu uma disfarçada, mas dentro de mim, a minha intuição gritava, cara, não, sai daí, sai correndo, vai buscar outra pessoa, esse traço não tem a ver com você, não é o que você tinha imaginado, mas eu falei, gente, e assim, olha que loucura. Mineiro, né? Não sei, sei lá, insegurança. Bonzinho demais, não, deixa. Insegurança, sei lá. E aí depois eu falei, não, eu vou ressignificar essa história, eu vou rabiscar por cima e agora tô amando a tatuagem. Mas sabe, assim, eu já passei por isso também, eu sei o que as pessoas falam. Eu também já levei muitos nãos. Levava meu portfólio de porta em porta nas TV a cabo. Não, eu lembro da cara do pessoal, eu assistia e falava, tá, obrigado, qualquer coisa eu te procuro. Procurava nada, assim, era ruim, era muito ruim. E aí, diante de tantos nãos e silêncios, eu falava, tá ruim ainda. Vou continuar treinando até ficar bom. Eu só não desisti, eu acho que foi isso. Maíra, não tem coisa pior do que você estar numa apresentação, numa aula e a pessoa só fica lendo um papel ou slide. É chato, é monótono, não prende atenção. A gente que está assistindo não tem uma assimilação eficaz. Como se preparar para uma apresentação importante? Eu acho que o slide, ele pode incrementar, né? Ser ali uns 10% ali, né? Do que você vai falar. Mas você tem que estar falando, olhando para quem está te ouvindo. Seja aqui na câmera, né? Você olha para a câmera de vez em quando, ou para a plateia, você olha para os olhos das pessoas, né? Você ficar só olhando para o lado e apertando, perde essa boa parte da comunicação, que são as expressões, os gestos, né? O olhar. Só que muitas vezes a pessoa se esconde no slide por insegurança, por falta de técnica, de preparo. Eu acho que o slide ele pode servir como gatilho, sabe? Para você lembrar o próximo tema. Então, você tem 10 temas ao longo da sua palestra, pega 10 slides. Cada vez que você trocar, beleza, agora eu vou entrar nesse tema. Então, você tem que ensaiar muito. Você tem que definir muito o que você vai falar em cada um dos 10, ensaiar, reensaiar. Pode pedir um amigo, alguém, um leigo para escutar, para te dar um feedback, né? E aí tem todo um preparo também interno, né? Você vai ter que lidar com as suas emoções, né? Com o nervosismo, com o medo. É um preparo longo. Eu acho que a pessoa tem que entrar, né, numa jornada para chegar a falar em público bem. Ela primeiro tem que olhar para dentro, para as próprias inseguranças, né? E aí ir treinando com técnica, lidar com a própria mente e depois a técnica para lembrar. Tem técnica de memória, de treino. Gente, você tem que treinar. Até hoje eu treino, eu vou fazer um evento, eu faço com o pé nas costas, a parte do improviso, né? Mas assim, a parte das coisas que eu preciso falar, eu preciso memorizar, eu preciso treinar. Então você vai ensaiar, você vai gravar, vai escutar, vai gravar, vai escutar. Ainda mais se a pessoa não é experiente, né? E eu acho que esse olho no olho, ele faz toda a diferença, né? Assim,
quando a gente tá com as pessoas. E tem de tudo, né? É importante falar que você não vai conseguir agradar todo mundo também, né? Vai ter gente que vai estar no celular, não tá nem aí porque que você tá falando. Tudo bem, foca naquela senhora que tá de olho, gostando do seu conteúdo, né? Não interessa se você tá falando para 1 ou se você tá falando para 100. Põe o seu melhor naquele momento, que sempre é uma experiência de se melhorar a cada dia, né? E como perder o medo de falar em público? Tem pessoas que travam, passam mal, tem problemas físicos mesmo, diarreia, pressão sobe. Então, eu tenho uma grande amiga que é executivona, assim, e ela, quando tem que falar diante dos colegas de trabalho, ela fica 3 noites sem dormir, tem diarreia, é desse nível. E é uma pessoa incrível, uma profissional, assim, que tem muito para ensinar. Não é à toa que chamam ela para falar, porque ela é muito boa no que ela faz mesmo. Mas estar no palco, estar com o holofote é onde dá pau. E aí ela não consegue, detesta, enfim, já até pediu demissão já de trabalho por causa disso, porque não queria. Tudo bem, tem gente que não quer. Agora tem gente que quer, mas não dá conta, né? Aí essas pessoas que eu acho que precisam passar por uma jornada de autoconhecimento, porque tem trauma envolvido. Eu me tornei terapeuta, né? Nos últimos anos, foi uma nova formação que a vida me trouxe, depois da maternidade e tudo. E aí eu estudei a fundo, assim, a primeira infância. Os nossos padrões de comportamento de hoje têm tudo a ver com o que a gente viveu nos 7 primeiros anos de vida, né? Então, é preciso estar disposto a olhar para a própria dor, a olhar para a origem desses traumas, né? Quem nunca escutou, cala a boca, você não sabe falar direito, né? E essas coisas marcam a gente escuta isso às vezes no trabalho, na vida adulta, mas na infância também a gente ouviu, não, fulano não sabe falar, deixa que eu falo para ele, sei lá, isso tudo pode ter marcado, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esses gatilhos, essas emoções, para construir a confiança e a segurança. Depois a gente vai ensaiar, vai pensar em slide e tudo. Então, o primeiro de tudo, para mim, é lidar com as próprias emoções, é a mente. Porque quem que derruba a gente na hora de subir no palco? A gente mesmo. A plateia vai estar lá para ouvir a gente. Pode fazer cara ruim, cara boa, mas se você dá conta de falar ou não, se você tem coragem de subir no palco ou gravar um vídeo ou não, é tudo aqui, cara. É a nossa mente que é capaz de nos impulsionar para conseguir fazer ou nos colocar para baixo e desistir. Então, o trabalho principal primeiro é aqui. Depois é que eu acho que vem criatividade, que vem, né, a voz. Isso aí é por último. E aí é particular de cada um, né? Não dá para generalizar. Cada um tem um tipo de pensamento. Tem gente que pensa, nossa senhora, eu vou perder o emprego, eu vou morrer, tudo que eu fiz até aqui não vale nada. A pessoa entra num looping e não consegue sair. E aí a gente tem que aprender a sair desse looping antes de subir no palco. Se você subir no palco com esse looping, não vai dar bom. Dicção e vícios de linguagem. Como que a gente melhora isso? Aí é com a fonoaudióloga, né? A dicção, eu acho que assim, tem muita gente que fala assim, eu gostaria de gravar vídeo, mas não gosto da minha voz. Então, tem que aprender a gostar. Vamos potencializar ela com exercícios. Dá para você tornar uma voz que é muito fina, por exemplo, um pouquinho mais grave, com exercício, com fono. Não é a minha área, mas conheço. É possível lapidar, modificar a voz. Agora, se você tem a sua voz e está querendo ter a voz do outro, isso é impossível. Eu acho que o melhor é fazer um trabalho de autocuidado, de autoaceitação e de falar, essa é a minha voz, é a minha marca, é igual impressão digital. A voz de ninguém é igual, ela é única, é sua, usa ela a seu favor, seja ela como for. A gente tem maneiras de colocar ela de uma maneira divertida, a gente pode fazer isso, né? Agora, problema de vício de linguagem, isso é treino, né? Tem gente que fica assim, batendo na mesa. Aí eu aconselho a pessoa a se filmar falando e depois observar o que incomodou. E tentar ir reduzindo, é tudo, passinho, né? Você vai reduzir um pouquinho um dia, um pouquinho no outro. Não é assim, de hoje para amanhã, nossa, tô aqui falando super... Não, a gente é árduo, né? Mais uma vez, é igual a musculação, porque eu tô sofrendo a musculação. Você começa com 1 quilinho, né? Depois para 2, depois para 3. Você não vai chegar um pesão grande, não, é um processo. Então, é a mesma coisa com a comunicação. Você vai melhorar um pouquinho cada dia. Aí você tem que valorizar a sua melhora. Você tem que se tratar bem, você tem que, sabe, se dar presente. Nossa, eu consegui melhorar isso aqui, que maravilha, olha como é que era antes, sempre olhar para trás, né? E devagarzinho vai melhorando. O que seria a área que você atua também de comunicação digital?
Eu fiz uma pós-graduação em comunicação digital na época que eu ainda estava na TV e querendo sair, né? Para entender um pouco dessas mudanças. Isso tem uns 10 anos, né? E aí, quando eu saí da TV, eu abri meu canal no YouTube, comecei a fazer as pautas que eu nunca podia fazer, né, na época de TV. Realizei tudo que eu falei, vou fazer o que eu quiser, não tem chefe. Eu vou subir o edifício a caiaque, eu vou conversar com uma pessoa em situação de rua. Eram assuntos aleatórios, são vídeos incríveis, assim, que eu amo. Foi uma fase muito legal. Aí depois, meu filho nasceu, eu falava... Quando eu tava grávida, gravando pro YouTube, eu falava com a minha equipe assim. Minha equipe era toda de mulheres. Eu falava assim, gente, meu filho vai nascer. Aí assim, acho que daí a uns 2 meses, a gente pode voltar a fazer os vídeos normal. Eu vou pôr ele na mochilinha e eu vou gravar com ele na mochila. Cara, eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei com o canal. Não tem condição. Virei do avesso. Assim, a maternidade foi uma coisa que fez aflorar um outro lado meu. E me desafiou a desenvolver habilidades que eu não tinha antes. Eu não nasci para ser mãe, eu nunca soube como era ser mãe. A gente aprende na marra mesmo, né? E aí eu fui habilitando outros lados da Maíra, porque eu sempre fui muito enérgica, muito rápida, muito potente, muito yang, muito dessa coisa masculina de dar conta, forte. E com um bebê, isso não vale nada. O bebê te pede o contrário, ele te pede a permanência, o silêncio, o carinho, o afeto, o desacelerar, né? E aí eu tive que aprender. Então eu entrei pra dentro do casulo, né? E eu sumi, fiquei 2 anos assim. Falei, não, eu quero dar conta disso aqui. Eu preciso dar conta, por ele, né? E por mim também. Então foram 2 anos sem trabalhar e quietinha. E aí devagar, agora eu tô conseguindo equilibrar mais, voltar a trabalhar mais um pouco. E aí, enfim, aí agora eu tô totalmente no digital, né? Assim, que aí me permite ficar mais perto dele, ter uma qualidade de vida, um estilo de vida que pra mim é inegociável, assim, como mãe, sabe? Assim, eu não daria conta de ser mãe de outra maneira. Mães sempre se emocionam a falar de filhos, de maternidade, que tem tudo menos romance. O romance tem na gravidez, né? Na gravidez você tá fantasiando, 1000 maravilhas, na hora que nasce... Pá! Aí o mundo te dá aquela rasteira, porque não adianta te preparar, todo mundo fala, você não vai dormir, mas é só vivendo para saber as maravilhas e os terrores, né, da maternidade, porque realmente é o maior. Eu já cobri a Olimpíada, 40 dias dormindo mal, sem folga, mas, gente, cuidar de bebê é muito mais difícil. É muito mais difícil. E aí, o mais lindo é que eu sempre fui muito independente, né, assim... até demais. E eu aprendi a receber ajuda com a maternidade. Eu fazia tudo sozinha. Com a maternidade eu descobri que ter ajuda é maravilhoso, que isso não me diminui. Eu receber, então ter rede, né? Eu mudei demais, assim. E eu acho que a fase que eu tô agora tem tudo a ver com isso, porque a maternidade me fez olhar pra dentro, me tornou uma pessoa muito menos egoísta, né, que eu acho que é só tendo um filho para você aprender o que é realmente o amor, né, que o amor é você doar, você vai doar e doar, você não vai receber nada, e doar por alguém que depende do seu amor para viver, né, e muitas vezes você vai doar o que você nem recebeu, né, amo os meus pais, fizeram o melhor que eles puderam, mas claro que falharam muito, e a gente sente na pele agora como é você doar o que você não recebeu, né, que é o que todo pai, toda mãe tenta fazer, né. E aí isso tudo me transformou, a minha carreira foi perdendo sentido, e aí eu dentro desse casulo, virei terapeuta, fui entrando por uma linha da biografia humana, fiquei 4 anos estudando, me tornei terapeuta também, e aí eu senti vontade de passar adiante o meu conhecimento. Eu tô numa fase da vida que dizem que é assim, né, nos 40 anos, na antroposofia, você tira a mochila das costas, a mochila pesada de tudo que você carregou a vida inteira e fica só com o essencial, assim, sabe? E é a hora de você passar adiante tudo que você aprendeu e desenvolveu ao longo da sua vida. Não tem por que eu ficar mais fazendo pra mim. Eu não quero mais ficar só no holofote, assim. Eu quero colocar as pessoas no holofote. Eu quero que elas consigam se expressar. Porque se eu dei conta de aprender a me comunicar bem, todo mundo pode. E eu tenho capacidade para ensinar. E aí, ser mãe me colocou perfeitamente nesse lugar de querer acolher, de querer ajudar. Então, eu me tornei terapeuta. Eu não conseguiria fazer minha mentoria, ensinar as pessoas, se eu não tivesse passado pela maternidade e me tornado terapeuta. Porque aí a gente consegue olhar para o outro
enxergando a criança do outro, enxergando a dor do outro, para poder potencializar, ajudar, acolher. E aí eu acho que casou. Aí me deu propósito de vida, sabe? Minha vida estava meio sem propósito. E aí, o que eu faço? E agora tá um propósito lindo, assim, de me tornar professora. Olha que coisa. Nossa, que bênção. Já que você falou de criança, o Budi tá bem? Ah, é Abudi. Abudi. Budi. Tem gente que fala Budi, tem gente que fala Budi porque não tem acento. Mas a Budi sou eu, meu filho. É o Gol de Budi, é o meu livro infantil, é a história de uma menininha que queria jogar futebol no meio dos meninos, e aí sofreu preconceito, e aí conseguiu, enfim. É a história da maioria das jogadoras de futebol feminino que começam, na minha geração, se começaram a jogar no meio dos meninos, a dificuldade de ser aceita e tal, né? Agora as coisas já estão melhorando. Mas esse livro, quando eu fui no Mineirão, na parte infantil ali do museu, tinha um monte de livrinho, eu falei, que legal, e eu folhei todos, assim, falei, gente, só tem menino na capa, não tem um livro com a temática do futebol, com a protagonista mulher. Então eu vou fazer, já que ninguém fez, eu vou fazer. Fiz, o Tostão fez a pós-capa pra mim, e é a minha história com o futebol, como eu aprendi a jogar, como eu enfrentei a dificuldade, o preconceito e consegui lá, né, fazer meu time feminino e tudo. E depois eu fui descobrindo que a maioria das... Marta, Cristina, todo mundo... É assim, começa jogando no meio dos caras, passando perrengue, depois, né? Mas o futebol feminino agora já tá em outra fase, né? Acho que já melhoramos muito, temos muito para melhorar ainda, mas já caminhamos. É triste que os times profissionais precisem ser obrigados a ter um time de futebol feminino. Deveria ser natural, nato. Até em questão de patrocínio, de incentivo. E é muita sacanagem que os times fazem com o futebol feminino, que é colocar jogos em locais ruins, horários inacessíveis, e praticamente é muito difícil ter transmissão. Eu acho que o nome disso é burrice. Porque quando eu cobri a Olimpíada, ficou comprovado que o futebol feminino dá audiência, lota os estádios. Então, cara, não tem porquê. Os empresários, os times, têm que colocar dinheiro nisso para depois receber. Com o masculino foi assim, com o vôlei foi assim, com o futebol feminino tem potencial sim para encher estádio, para dar audiência. Por que não se investe nisso? Preconceito, né? Somos um país extremamente preconceituoso, assim, eu não vejo outra... E é burrice demais, porque os Estados Unidos, Japão, a gente vê, investe em categoria de base, né? Tem os times universitários e tal... Então, os patrocinadores estão rachando de ganhar dinheiro. Faz muito mais sucesso que o futebol masculino, mas claro que a cultura é diferente. Mas aqui tem potencial. O público do futebol feminino é diferente. O jogo é diferente do masculino, a gente não pode ficar comparando. Mas assim, que tem público, tem. Falta alguém inteligente atinar para isso e falar, vou abraçar essa causa aqui e vamos embora, porque vai ter retorno, sim. Comunicar por trás de uma câmera, pegar o seu celular ali, gravar o conteúdo, é mais fácil você roteirizar ou de fato fazer o espontâneo? Porque o espontâneo, muitas das vezes, ele pode ser considerado como algo relaxado, algo sem valor. Uhum. Eu acho que depende da pessoa que tá falando, né? Tem gente que prefere chegar espontaneamente, improvisar e falar e tal, e tem gente que prefere ter um roteirinho, início, meio e fim, né? Eu acho que depende de cada um, assim. E tem gente que trava com câmera, mas se for pra falar, assim, com pessoas, fala super bem, super natural. É tão pessoal, né? O que cada um tem medo, o que cada um tem vergonha, o que cada um... A dificuldade de cada um, né? É muito particular. E vai saber de onde que vem isso, né? Porque você tá ali diante de 100 pessoas... Tem professor que é assim, dá aula e tudo, mas se pedir pra gravar vídeo, cara... Quer dizer, tá tudo aqui, né, na cabeça. Mas eu acho que a pessoa tem que experimentar. Experimenta fazer de improviso. Ah, vou falar de determinado tema, blá, blá, blá. Agora eu vou fazer planejando. A vantagem de planejar é o tempo. Porque, assim, isso é importante de eu falar. Tem muita gente que não tem vergonha, que fala super bem em qualquer situação, mas que não necessariamente é um bom comunicador. Por quê? Porque fala demais. Já viu isso? Rouba o tempo dos outros. A palestra está prevista para 1 hora, o cara fala 1h40, todo mundo lá assim, meu Deus, o negócio não acaba. Então, assim, você tem que ser sucinto, respeitar o tempo que te foi dado. E sem planejamento, só no improviso, isso é difícil. Então, depende, né? Por exemplo, você vai gravar um stories, você vai gravar ali 3 stories, sei lá, você tem aquele tempo minúsculo. Então, você vai ter que planejar, enxugar e chegar naquilo. De improviso, você vai ficar em 2, 3 minutos, daí um monte de gente desistiu, saiu, não quer ouvir.
Então, cada caso é um caso. Maíra, curiosidade. Você já foi pega naquelas mensagens de quinta série? O que é isso, mensagem de quinta série? Você tá lá fazendo uma live ou você chega aquelas perguntas ao vivo do WhatsApp, comunicação em tempo real, aquelas mensagens sacana que o pessoal manda com duplo sentido. Isso não sei Por lá. exemplo, Maíra, manda um abraço pro meu primo, o Thomas Turbano. Não, eu acho que não. Mas eu não sei se eu dei a sorte dos meus seguidores serem maravilhosos e me respeitarem muito, e serem muito bonzinhos comigo. Mas assim, eu trabalhei a maioria da minha carreira em TV, e TV é uma estrutura muito grande que te blinda de todas as maneiras, não te coloca numa fogueira, né, ali e tudo. Mas, eu já errei, eu já passei vergonha, já... Por minha conta, eu mesmo errei nome de jogador, já aconteceu, assim. Mas de eu pegar uma coisa de alguém e improvisar, assim, errado, não. Mas pode ser que aconteça, né? E fazer o quê? Parece que as pessoas estão me escutando, não estão ali pra me odiar, né? Estão ali pra me amar, então eu sou uma privilegiada. Porque você é muito carismática, isso é maravilhoso. Inclusive, obrigada. eu tô muito feliz de estar aqui com alguém que durante muito tempo eu vi ali no Globo Esporte, almoçando, falando do meu galo. E Maíra, o que é esse tal de MCA? MCA é o método comunicação autêntica que eu desenvolvi depois de 20 anos de carreira aí, né? De TV, internet, palcos. Eu resolvi passar o que eu aprendi adiante. Então, fiquei 4 anos debruçada fazendo esse negócio. É uma mentoria. Mas assim, que eu vou ensinar qualquer pessoa que tem algum tipo de problema de comunicação, dificuldade de comunicação, que queira melhorar, né, sua maneira de se expressar com mais naturalidade, autenticidade. Esse é o método que eu desenvolvi. São teoria e exercício prático da minha vida, que funcionou para mim. Então, o que eu proponho, né, não é uma receita pronta, tipo curso de oratória, não. É um aprendizado que o próprio aluno vai criando o próprio caminho. Eu vou propor várias ferramentas, cada um experimenta o que funciona e vai seguindo. Então, é muita teoria com muita prática. Eu acredito na prática, assim. Tem que treinar, tem que fazer exercício. Foi assim comigo, foi assim que eu melhorei e é assim que eu quero que as pessoas também treinem. Essa mentoria é uma mentoria que em breve eu vou lançar, mas antes disso eu vou fazer uma live eu vou fazer um masterclass. Vou dar uma aula gratuita ao vivo com algumas dicas para as pessoas degustarem essa mentoria. Então, quem quiser participar, vai ser dia 30 de abril, ainda não tem a hora, mas é só me acompanhar no Instagram que em breve eu vou divulgar. Então eu vou fazer essa masterclass ali de 1 hora, que eu vou ensinar algumas técnicas, vou ensinar algumas coisas para as pessoas degustarem um pouquinho do meu método, né? Seguidores do Bom Podcast tem desconto, aqui é mentira, né? Não, mas podemos negociar esse desconto aí, hein? Gostei. Boa. Tô te falando. Maíra, 3 dicas para que quem está nos assistindo agora desenvolva a habilidade de fato começar o básico da comunicação. O que é o básico da comunicação? É você fazer uma apresentação de uma escola e, de fato, não ficar apenas lendo papel. Aí você pedir ao seu chefe um aumento e não ficar travado na hora. É você comunicar com a sua esposa, com a sua namorada, vontade de... Cara, hoje eu não tô afim de comer sushi, mas eu tô. Eu acho que as pessoas têm que se preparar. Não adianta ficar só assim, nossa, eu vou falar, eu vou dar conta. Não, prepara a fala, né? Então, assim, primeira coisa que eu faço quando eu vou falar em algum lugar, né, é pensar quem que vai me ouvir. Porque eu acho que a comunicação, ela precisa ser adaptada. A gente não muda quem a gente é. Se eu for falar numa escola pública, ou se eu for falar para empresários, ou se eu for bater papo aqui com você, eu vou ser a Maíra em todas elas, mas eu preciso adequar a minha maneira de falar, né, o que eu vou falar para esse público. Então, a gente pensa primeiro em quem que está ouvindo a gente. Eu acho que isso é muito importante. Depois vai pensar como que eu vou falar o que eu quero, né? Porque existem infinitas maneiras de você comunicar, de você contar uma história, de você pedir ajuda, você pode... Então, você vai encontrar a melhor maneira para aquele público que vai ser mais efetiva, que vai ser, né, a que mais vai te dar chance ali de conseguir o que você quer, né? O que você quer dizer, o que você quer pedir, enfim. Então, você pensou em quem, você pensou em como. E eu acho importante pensar no porquê. Aí a gente já vai para dentro, assim, por que eu quero dizer isso, né? Assim, qual é o sentido, qual é o propósito maior por trás disso, né? Qual é
Sabe quando a gente pensa no porquê da coisa? Porque falar por falar, né? É uma coisa. Não, tem que ter um propósito, tem que ter algo bom ali, né? Por trás dessa história, né? Me veio isso agora, assim. Esses 3 passinhos. Mas claro que tem técnica para tudo isso, né? Eu acho que é um percurso. Técnica, treino. Sim. E persuasão não é uma palavra tão feia quanto deveria, né? Depende do contexto, né? É feia, né? Assim, você persuadir, né? Não é uma palavra bonita. É porque dá intuito de vou persuadir a pessoa a fazer aquilo que eu quero. Vou enganar a pessoa de lubriar. Mas persuasão, ela tem pouquíssima relação com isso. Então, se você pode persuadir a pessoa a comprar determinada coisa. Mas se essa coisa que ela for comprar foi incrível, você usou, funcionou pra você, é muito legal, você pode persuadir ela a comprar essa em vez daquela outra, porque essa aqui tem um valor muito melhor, eu já usei, né? Eu acho que depende. Agora, se você persuadir pra enganar, né? Pra enganar, né? Então, complicado. Eu acho que você pode, eu acho que o mais bonito é quando a pessoa consegue colocar pra fora, né, se expressar da melhor maneira possível, com a maior verdade possível, né, com paixão, o que ela quer dizer. E aí quem der o match ali, quem entrar em sintonia e falar, cara, adorei isso daqui, é muito legal, quero estar junto. É muito mais bonito, né? Tô romântica. Eu tô muito feliz porque você veio aqui, mas eu tô muito triste também porque você deveria ter sido a nossa primeira convidada. Porque eu tenho certeza que existe o Bom Podcast antes da Maíra Lemos e o Bom Podcast após a Maíra Lemos. Ah, que gracinha. Anotei, vou assistir, vou reler, vou estudar tudo que você nos ensinou aqui. E eu tenho certeza que as nossas próximas entrevistas vão ter um cunho um pouco melhor. Ah, eu adorei. Você é uma simpatia. Obrigado. Quando você me convidou, eu fui dar uma olhada lá nas entrevistas que você fez. Eu fui com a sua cara. Falei, gente, que cara, gente boa, tranquilo, com energia boa. Vou lá nesse negócio. Adorei o nome. Bem mineiro. E tô adorando esse desafio de estar aqui, assim, sendo entrevistado. Eu não tenho mais o controle, né? Porque quando você tá com o microfone na mão, você tem o controle. Você que pergunta, você que segura, né? E aqui não. Foi diferente. Diferente. Emocionante. Eu adoro desafio, então adorei. Nem precisou da colinha, né? Não, eu falei com você que eu não ia precisar. É uma paranoia da minha cabeça. Eu preciso ter um papel perto de mim. Até quando eu faço evento, eu enfio aqui no bolso de trás. Quem faz evento comigo tá cansado de saber que eu rabisco. Chega na hora, é tudo improviso. Mas os meus rabiscos prévios, é a minha maneira de me organizar. Eu tenho que escrever. Eu funciono bem assim. Tem gente que funciona de outras maneiras. Eu faço 2 coisas. Eu escrevo, sempre, antes de falar, eu gosto de escrever. E canto, ou danço, assim, pra elevar a energia. Hoje, no caminho daqui, eu vim, 40 minutos dirigindo, nossa, eu vim cantando e dançando, dirigindo, assim, toda alegre, sabe? Pra doar o melhor que eu posso, pra estar numa energia boa aqui pra conversar com vocês. E de fato foi. Que bom. Muito obrigado. Obrigada, prazer. Igualmente. Gente, é isso. Curtam, comentam, compartilha e já fica atento que o método de comunicação autêntica pode te ajudar a melhorar esse trem de comunicação tão difícil aí nosso, tá bom? Até a próxima.